Então o Ray Kroc achou os irmãos McDonald's, ficou impressionado com a operação. E agora quer expandir. Qual que foi a conversa deles pra ele entrar de sócio nesse negócio? Ele quis entrar de sócio. Na verdade, ele sugeriu que ele iria franquear, ele cobraria uma taxa de franquia ali das pessoas que usaria... Ele queria ser um gerente de expansão, é isso? Quase isso. Ele abriu uma segunda empresa, né? Que era uma empresa Ele fundou a McDonald's System.info. Exato. E aí essa empresa, ela tinha um objetivo de expansão. A maior parte dos royalties iam pros irmãos McDonald's, uma parte dos royalties ia pra ele, e ele ficava com a taxa de franquia pra financiar essa expansão. O que ele descobriu mais tarde é que a taxa de franquia e o royalties que ele recebia era muito menos que ele precisava pra financiar essa expansão, e que o relacionamento com os irmãos McDonald's era muito mais difícil do que ele imaginou. Então, vários acordos que ele fez verbalmente com os irmãos McDonald's, depois foi morder ele lá na frente porque não tava no contrato. E aí, quando eles entraram em rusgas ali, foi um dos motivos principais que ele quis comprar a corporação lá na frente, que a gente vai chegar lá, é porque, cara, ele batia a cabeça com os caras o tempo todo, entendeu? Não foi um relacionamento que começou difícil e continuou difícil. Porque os caras eram pequenos. Mas não era só isso. Existia assim, na visão dele, pelo menos, vou te dar um exemplo de uma coisa. Ele só tinha uma loja que era dele, que era a loja da cidade natal dele. Tá. E aí os McDonald's falavam pra ele que tinha vendido umas 2, 3 lojas lá na Califórnia. Quando ele descobriu, os irmãos McDonald's tinham vendido a licença da cidade dele pra outra pessoa já. E aí ele teve que fazer um financiamento, refinanciar a casa dele pra comprar a participação dos caras naquela cidade. Então isso foi criando uma rusga ali entre ele e os irmãos McDonald's. Então olha aí, os irmãos McDonald's também pisaram na bola, né? Na visão dele, é 100% os irmãos McDonald's, entendeu? Entendi. Na visão do filme, nem tanto. Então, claro que a história tá no meio aqui, né? Pois é. Mas os dois lados, tem os dois lados. Depois de 4 anos que ele fundou meio que o McDonald's franquias, né? Eles bateram o número de 100 lojas. Não, mas peraí. Que já tô nessa. Como que eles... Porque assim, é o que a gente tava falando. Cara, hoje a gente sabe que o McDonald's tem um padrão, e eu acho que é a marca que tem mais padrão quando a gente fala de alimentação, né? O atendimento é, assim, sem merchan, mas não tem igual, a comida é tudo igual, blá, blá. Sem mexer. Mas se quiser me pagar... Mas se quiser pagar também, a gente aceita. Como que eles conseguiam manter um padrão, isso na década de 50 para 60? Como é que era feito isso? Não conseguia. No começo não conseguia. Então essa grande frustração dele é que ele ia nas lojas, cada pessoa estava administrando de um jeito. Um dos motivos que ele cria lá a questão dos imóveis é exatamente para ele ter mais controle ainda, ter mais poder de negociar com o franqueado. Isso dos imóveis que ele criou? Eu vou chegar lá, mas assim, o que acontece? Ele começa a expansão, ele começa a financiar essa expansão, ele vai crescendo. Pra você ter uma ideia, em 1959 o McDonald's já tinha 100 restaurantes, mas o patrimônio pessoal do Ray Kroc era $100 mil. Então ele não tava milionário, ele não tava nem rico. Pelo contrário, a empresa estava endividada. E aí, o que acontece? Ele encontrou um fornecedor que meio que... O que o fornecedor ofereceu para ele? Falou, olha, eu vou achar a localização dos imóveis, você constrói o McDonald's lá, e aí eu fico com aluguel baixo pra você pelos próximos 20 anos. Só que por N motivos, esse fornecedor, depois ele descobriu que ele tava dando meio que microgolpes nos donos oficiais dos imóveis. Aí os donos oficiais dos imóveis chegavam assim, não tô recebendo aluguel não. Cadê o aluguel desse tal de McDonald's? E aí ele precisou de entrar numa dívida gigantesca pra poder pagar. Ele pegou a dívida com os fornecedores dele, pegava lá, o cara fornecia pão e falava, cara, não vou te pagar esse mês, tá? Mas imagina, o McDonald's vai ser gigante, eu vou te pagar eventualmente, tá? Começou a pegar dinheiro emprestado com esses caras pra poder pagar esses aluguéis. E aí ele falou, peraí, eu vou fazer isso que esse cara tá fazendo. Eu vou comprar os imóveis, que é o Harry Sonneborn, que era o consultor financeiro dele, fala, cara, vamos fazer o seguinte, vamos a gente comprar os imóveis, a gente aluga pro franqueado, e se o franqueado pisar na bola, a gente tira ele de lá. E aí o franqueado, ao invés de pagar o aluguel, ele pagava um percentual das vendas, muito maior do que o dos royalties que ele recebia. E aí, com essa participação, ele foi em grandes seguradoras e falou assim, olha esse modelo de negócio, preciso de dinheiro. E aí essas seguradoras começaram a financiar o crescimento do McDonald's. O que você tá falando é que o McDonald's começou a ser dona de terreno. Literalmente isso, ele começou a comprar os terrenos em que os McDonald's seriam construídos. Virou um business imobiliário. 99% sim. Essa foi a grande discussão que ele teve com o Harry Sonneborn depois, é porque o negócio do Ray Kroc, nosso negócio é batatinha e hambúrguer. E o Harry Sonneborn, não, nosso negócio é imóvel. Ele queria expandir pra fazer isso pra outros restaurantes, ele queria expandir o portfólio imobiliário. E o Ray Kroc, não, isso é só uma estratégia pra gente vender mais hambúrguer.